Cumprimento a igreja capaz, Senhor Jesus. Amém. Gostaria de convidar os irmãos a ler um versículo junto comigo para a gente meditar nessa noite, que se encontra em Gênesis capítulo de número 1, versículos de número 1 e 2. São versículos bem conhecidos. Que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Eu queria repetir só a primeira parte desse versículo, que diz assim: E a terra era sem forma e vazia. Meus amados, nessa noite, quando o Alisson me deu a oportunidade, eu lembrei desse versículo, porque na penúltima viagem que eu fiz para a praia, eu fui conversando com o marido da minha tia sobre Bíblia, né? Ele gosta muito de estudar teologia, gosta muito de meditar na palavra, e a gente estava meditando sobre a criação do universo. E quando a gente leu esse versículo de Gênesis 1 e 2, e quando a gente viu a primeira parte que diz que a terra era sem forma e vazia, a gente foi buscar no dicionário o que significava sem forma e vazia, porque a gente pensou, como que Deus pode criar algo que é sem forma, que é vazio, que não é perfeito? Se Deus ele é a perfeição e tudo que ele faz é perfeito. E quando a gente vai buscar a palavra original de Gênesis 1, a gente vai precisar buscar no hebraico. Por quê? Porque esse livro da Bíblia em específico foi escrito em hebraico. E quando a gente pega o que significa a terra ser sem forma e vazia, a gente chega no sentido de que a terra estava sem ordem, que a terra ainda não estava preparada para a vida, que a terra estava desorganizada. Então, quando Moisés ele escreve Gênesis, ele diz que a terra estava sem forma e vazia, Moisés estava dizendo que a terra estava sem ordem, que a terra não estava preparada para a vida ainda. Mas quando a gente começa a ler os demais versículos, a gente começa a ver que através da palavra, Deus ele vai criando tudo o que há no universo. Aquela terra que antes não estava preparada para a vida, que estava sem forma, que estava desorganizada, que estava sem ordem, através da palavra de Deus, começa-se a criar uma terra onde se poderia ter vida, aonde a terra começou a se organizar, a ter uma forma. E a gente começou a refletir, no caso eu comecei a refletir depois, sobre como que isso se encaixa na nossa vida atualmente. Assim como no princípio a terra estava sem forma e vazia, ou seja, estava desorganizada, estava bagunçada, muitas das vezes a minha e a sua vida se encontra assim como a terra, momentos que vêm em bagunça, momentos que vêm e torna as situações um pouco sem forma, vazia. E a vida parece não fazer mais sentido, porque sem forma e vazia, lembra que eu falei que também tem um sentido de não estar preparada para a vida? Muitas das vezes as pessoas se sentem assim. É por isso que muitas pessoas tiram a sua própria vida, porque elas perdem o sentido com a desordem que às vezes acontece. Mas assim como através da palavra, através do verbo, Deus ele preparou a terra para ter vida. E assim como Deus, através da palavra, deu uma forma e colocou a terra em ordem, assim também, lá em João capítulo de número 1 vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo era Deus, e ele estava com Deus no princípio. Esse mesmo verbo que preparou a terra para ter vida é o mesmo verbo que em situações difíceis prepara a minha e a sua vida para receber a verdadeira vida, que é Deus. Portanto, meus amados, a reflexão que eu quero trazer para vocês nessa noite é que se vocês estiverem passando por um momento onde a vida de vocês parece desorganizada, parece sem forma, parece sem ordem, saiba que o verbo encarnado, o mesmo verbo que fez a terra ganhar uma forma, é o mesmo verbo, é a mesma palavra que pode dar uma forma para essa sua situação nessa noite. Então, não desista, não desanima. E se porventura a sua vida está em ordem, se sua vida já está alinhada com os princípios de Deus, que eu e você possa ser canal de bênçãos
e levar essa palavra para a vida das pessoas que estão desorganizadas. Porque tem muitas pessoas que estão semelhantes, fazendo analogia assim como a terra, sem forma e vazia, no escuro, precisando da luz. E se a minha e a sua vida já tem essa luz, já tem essa forma, assim como a terra recebeu depois da palavra, que a gente possa vir fazer missão, que hoje é o culto de missão, e levar essa palavra para que a vida dessas outras pessoas possa receber essa mesma luz e ganhar essa forma que nós ganhamos. Amém? E essa é a grande oportunidade do Jesus.